A primeira coisa que eu achei engraçado, que antes de eu entrar na sala do médico, ele me deu um questionário de avaliação da saúde. Olha que interessante. E que nenhum outro médico tinha passado para mim. Nada, só avaliava exames de sangue. Mas esse não, ele é diferente. Ele me perguntou muitas coisas, umas 50 perguntas. E que esse questionário eu uso hoje com os meus pacientes. A Adriane respondeu esse questionário, você lembra? Achando que estava saudável. Pois é, gente. Aí eu respondi esse questionário, perguntava tudo sobre a minha vida. Como é que foi minha infância? O que eu comia? O que eu comia no café da manhã, no almoço, na janta? O que eu fazia? Se eu fazia atividade física? Como é que era meu sono? Como é que era dentro de casa, meus pais? Se brigava muito? Era um questionário que, assim, eu comecei a gostar ali já daquele momento, porque aquele cara se interessou por mim, se interessou, conhecer o meu passado, o que eu fazia, o que eu comia, o que eu não comia, tudo. Beleza. Quando eu entrei na sala, ele já estava com o meu questionário. Ele mandou eu tirar a roupa, fiquei de cueca. Ele olhou minhas feridas e falou assim: você deve estar sofrendo muito, né? Eu falei: tô. E eu falei sem querer para ele: estou pensando até tirar minha vida. E meu pai estava do lado. E eu esqueci disso, porque eu não ia falar para meu pai. E meu pai começou a chorar. E ele virou e falou para mim assim, nunca esqueço, estou arrepiado aqui, gente. Ele falou assim: dentro de 6 meses você está curado. Eu falei: o quê? 6 anos sofrendo, né? Ele falou: 6 meses você está curado. Sabe o que você vai fazer, Diogo? Vamos lá. Vou explicar para vocês rápido, senão vai prolongar. Carnívora. Você vai comer só carne, frango, peixe e ovo. Vai comer alguns legumes que estão acima da terra, chuchuzinho, berinjela. Ele fez uma relação. É como se fosse uma dieta da selva. Mas a base alimentar era carne. Ele falou: você vai curar. Você vai comer isso aqui, vai tomar essas vitaminas. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da vitamina D, isso há 30 anos atrás, né? Ele falou: você vai tomar vitamina D numa dosagem alta, tanto é que foi a maior dificuldade para me comprar essa tal de vitamina D naquela época. Porque não existia facilmente para comprar. Tive que trazer de São Paulo. Então, eu comecei a fazer essa alimentação. Ele passou algumas atividades físicas, não passou nenhum remédio. Falou: você vai mudar seu estilo de vida alimentar. Na primeira semana, minhas dores de cabeça já diminuíram drasticamente. No primeiro mês, minhas feridas todas começaram a fechar. Com 3 meses, praticamente, eu estava curado. Foi aí que eu comecei a ver o que é remédio. Remédio só estava me prejudicando. Meu pai gastando uma fortuna, dinheiro que ele nem tinha. Ele vendeu um carro. Eu lembro que meu pai tinha um Chevette. Ele vendeu o Chevette para fazer um tratamento comigo. Porque tinha uma dermatologista só de manipulado, acho que manipulou uns 20 mil reais. E falou que ia me curar. E não curou nada. Por quê? Porque ela estava tratando de fora para dentro. Sendo que o problema era de dentro para fora. Agora, qual que foi a causa? Por que eu fiquei doente? Por que eu tive enxaqueca com 10 anos e psoríase e alergias no corpo todo? Por quê? Remédios não estava solucionando nada, né? E esse encontro mudou minha vida. Foi a alimentação que eu falei, rotinas, nós tratamos a causa. Mas o que causou tudo? Simplesmente, meu pai, quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai foi trabalhar na PepsiCo. Quem conhece a empresa PepsiCo? A PepsiCo faz a Pepsi, faz o Guaraná, faz os refrigerantes e faz aqueles bolinhos de saquinho, os fandangos, os skinny da vida. Aqueles produtos industrializados que as crianças hoje se entopem de comer, que vem naqueles produtos embalados em metais, né? Papel, metal e... Vocês sabem o que eu estou falando, salgadinhos, né? Eu lembro que na época tinha um tal de Milhopan. Quem lembra do Milhopan? Levanta a mão, quem lembra do Milhopan? Lembra do Milhopan? Feito de milho, flocos de milho, vinha um saco. E meu pai trabalhava era chefe de produção também. E meu pai levava para casa todo dia refrigerantes, Milhopan, era saco desse tamanho assim, ó. E a gente passava o dia todo comendo. Meu café da manhã era pão, manteiga, presunto, e presunto hoje entrou
Grupo 1 de produtos cancerígenos, vocês sabem, né? Presunto está dentro do grupo 1 de produtos cancerígenos. Do lado de anticoncepcional, que nós vamos falar daqui a pouco, em mulheres. Tá? Então, era assim, e assim, café, a gente levava para a escola o milhopan, o refrigerante, o suco de caixinha, aqueles capo, só que era outro nome naquela época, né? E era só porcaria. Então a gente começou a comer só porcaria. E meu pai achando que estava fazendo bonito. Meu pai não entendia nada de saúde. E aí, comíamos o dia todo porcaria. De manhã, à tarde e à noite. Foi quando a gente começou a adquirir doença. E não fui só eu não, tem mais 3 irmãos, tá? Todos os outros 3 irmãos tiveram problema de saúde nessa época. Todos. Não vou falar aqui, isso não vai demorar demais, mas todos tiveram. O meu foi o pior. E foi isso que causou a doença no meu corpo. Enxaquecas, alergias, psoríase, fora a depressão, né, ansiedade e outras coisas. Insônia. Nossa Senhora, não dormia de jeito nenhum. Tá? Então, tive uma mudança de estilo de vida. Foi com esse médico que mudou a minha vida. Tá? Esse médico fez toda essa mudança. E foi daí que eu comecei a mudar meu estilo de vida, total. A dieta cetogênica era conhecida na época como dieta metabólica. Essa dieta que esse médico passou para mim fazer, chamava na época dieta metabólica. Hoje é conhecido como dieta cetogênica, nos Estados Unidos como ketogenics, que é basicamente gordura. Todo mundo acha que é uma dieta de proteína, não é? É gordura, proteínas e legumes com baixo índice glicêmico e algumas frutas. Tá? Então, foi essa dieta que mudou a minha vida. E até hoje, eu faço uso com meus pacientes e muda a vida de todos os meus pacientes. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês acham que o que faz a gente engordar? É a gordura que a gente come ou o carboidrato? De novo? Isso. Mas por que vocês têm medo de comer gordura? Por que vocês tiram a gordura da picanha? Que é a parte mais gostosa, né? Vocês morrem de medo da gordura. Pode ser sincero comigo, gente. Vocês sabem. Agora, olha que engraçado. Há 20 anos atrás, na minha primeira palestra, eu fiz essa pergunta para 300 pessoas lá em Goiânia, no auditório do Sesc. Sabe qual que foi a resposta? Gordura. Gordura que engorda. Todo mundo achava. Olha só o tanto que já mudou a consciência do povo. Há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, na verdade, todo mundo falava que o que engordava era gordura. Hoje, todo mundo já tem consciência que o que engorda é carboidrato. Olha que legal. Né? E todo mundo, para pensar um pouco, gente. Café da manhã. Pão, bolo, bolacha, aveia, granola, suquinho de laranja, uma cuca, iogurte cheio de açúcar. Não é verdade?